Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E sentado um pouco à parte estava um homem de rosto belo e nobre, de cabelos escuros e olhos cinzentos, altivo e de olhar severo. Estava com capa e botas, como se fosse fazer uma viagem a cavalo. Na verdade, apesar de suas vestes serem luxuosas e a capa revestida de pele, estavam manchadas por uma longa viagem. Tinha um colar de prata no qual havia uma única pedra. Os cabelos cacheados estavam cortados à altura dos ombros. Num cinturão, trazia uma grande corneta com ornatos de prata, que agora colocara sobre os joelhos. E no vídeo de hoje, para o quadro Biografia, eu vou falar sobre o alto vigilante da Torre Branca e capitão-geral Boromir. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros personagens, os links estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Boromir nasceu em 2978 da Terceira Era, 5 anos antes do seu irmão Faramir. Entre os irmãos havia grande amor desde a infância, quando Boromir era o ajudante e protetor de Faramir. Ele era filho do regente de Gondor, Denethor II, e de Finduilas, que era irmã de Imrahil, o príncipe de Dol Amroth. Boromir tinha apenas 10 anos de idade quando a mãe deles, Finduilas, morreu, e depois de sua morte, seu pai tornou-se sombrio e distante. Boromir cresceu para ser um guerreiro valoroso, interessado em armas, guerras e contos de antigas batalhas, e serviria como capitão-geral de Gondor. Amado por seu pai, era parecido com ele nas feições e no orgulho, mas em pouca coisa mais. Pelo contrário, era um homem que se assemelhava ao rei Arnur de antigamente, recusando-se a se casar e divertindo-se principalmente com armas. Forte e destemido, preocupava-se pouco com os estudos da tradição, exceto as histórias de antigas batalhas. Na época da Guerra do Anel, na noite anterior ao ataque de Sauron aos Gilead, Faramir teve um sonho, e Boromir também teve um sonho semelhante. Nesse sonho, viu o céu do leste ficar cinza escuro. Havia um trovão crescente, mas no oeste uma luz pálida permanecia. E vindo dela eu escutava uma voz, remota mas clara, gritando: "Procure a espada que foi quebrada. Em Imladris ela está. Mais fortes que de Morgor encantos, conselhos lhe darão lá. E lá um sinal vai ser revelado do fim que está por vir, e a ruína de Isildur já acorda e o pequeno vai surgir." Dessas palavras podemos entender pouca coisa, e falamos com nosso pai Denethor, senhor de Minas Tirith, sábio na tradição de Gondor. Ele só disse que Imladris fora há muito tempo o nome usado pelos elfos para um vale no extremo norte, onde Elrond, o meio-elfo, morava, o maior dos eruditos na tradição. Portanto, meu irmão, vendo o desespero de nossa necessidade, estava ansioso para atender ao que dizia o sonho e procurar Imladris. Mas, já que o caminho era cheio de dúvidas e perigos, encarreguei-me da viagem. Meu pai relutou em dar permissão para minha partida, e muito vaguei por estradas abandonadas, procurando a casa de Elrond, da qual muitos tinham ouvido falar, mas poucos sabiam onde ficava. No outro dia, quando Sauron atacou Osgiliath, a última ponte que ainda resistia entre as ruínas de Osgiliath foi destruída, e Boromir estava no grupo que ocupava a ponte, que foi destruída atrás deles. Apenas 4 se salvaram nadando: Boromir, Faramir e outros 2. Quanto ao sonho anterior dos irmãos, como eu li, Faramir estava ansioso para atender ao que dizia o sonho e procurar Imladris. Mas já que o caminho era cheio de dúvidas e perigos,
Boromir encarregou-se da viagem. Boromir viajou por 110 dias, completamente sozinho, atravessando muitas milhas perigosas. Quando chegou a Valfenda, ele participou do Conselho de Elrond, onde representantes de diversas raças e terras falaram sobre as situações atuais, e Boromir falou sobre a vigilância de Gondor e a luta para impedir que as forças de Mordor cruzassem o Anduin. Mas ele disse que não procurava aliados para a guerra, e sim por aconselhamento e ajuda para desvendar palavras duras. E ali no Conselho de Elrond, as respostas aos seus enigmas foram reveladas. Aragorn tirou os fragmentos de Narsil, a espada que foi quebrada. E Frodo Bolseiro, o pequeno, ergueu o Um Anel, que era a ruína de Isildur. Lá ele tentou persuadir o conselho a deixá-lo levar o Um Anel a Gondor, para que ele pudesse ser usado como uma arma contra o inimigo. Mas Elrond explicou que o anel não poderia ser usado, pois embora ele fosse usado com o propósito de fazer o bem, ele corromperia todos os atos e intenções para o mal no final, e o ato de apenas desejá-lo já corrompe o coração. Foi a intenção de Boromir retornar a Minas Tirith, portanto ele se juntou à Sociedade do Anel. Quando a comitiva do Anel alcançou Caradhras, Boromir avisou que cada um deles deveria carregar um feixe de lenha. Isso salvou a comitiva de morrerem congelados quando eles foram pegos em uma nevasca em Caradhras. Na manhã seguinte, Boromir e Aragorn abriram caminho pela neve e levaram os 4 hobbits de volta à montanha em segurança. Quando o passo do Chifre Vermelho foi bloqueado, Boromir propôs que eles viajassem para o sul até atingir o desfiladeiro de Rohan, ou ir além e atravessar o rio Isen, chegando à Praia Comprida e Lebermin, e dessa forma chegar a Gondor pelas regiões próximas ao mar. Mas Gandalf se opôs a isso. Por causa da traição de Saruman, essas terras não estavam mais seguras. Ele propôs que a comitiva deveria passar pelas minas de Moria, mas Boromir disse que ele não iria por esse caminho, a não ser que toda a comitiva votasse contra ele. Boromir finalmente concordou, mas ao chegar às portas de Durin, ficou com raiva porque Gandalf não sabia a senha e jogou uma pedra na água escura. Isso alertou o vigia na água. Quando Gandalf entrou nas minas, o vigia atacou Frodo, mas toda a comitiva conseguiu escapar para dentro das minas. Boromir lutou bravamente quando a comitiva foi atacada na Câmara de Mazarbul, e ele bloqueou a porta ocidental e feriu o braço de um troll das cavernas. Depois de escapar da câmara, a comitiva alcançou a ponte de Khazad-dûm. Eles foram novamente atacados por orcs e com eles estavam um Balrog. Boromir tocou sua corneta, o que fez com que seus inimigos parassem e estremecessem por um momento. Depois que Gandalf caiu com Balrog, Aragorn conduziu a comitiva para Lothlórien. Boromir advertiu contra isso, dizendo que a floresta tinha uma reputação de perigosa em Gondor e que poucos que entram conseguem sair dela, e desses poucos nenhum escapa ileso. Aragorn respondeu que somente aqueles que eram maus ou traziam um mal com eles tinham motivos para temer Lothlórien. Depois de Galadriel ter falado com cada membro da comitiva em seus pensamentos, Boromir estava ansioso para saber a conversa entre ela e o portador do anel. Quando a comitiva partiu de Lothlórien, Galadriel deu a cada um deles um presente. Boromir recebeu um cinto de ouro. Quando a comitiva navegou sobre o Anduin, Boromir dividiu um barco com Merry e Pippin. Enquanto viajavam rio abaixo, Boromir tornou-se cada vez mais consumido por pensamentos do anel. Ele murmurou para si mesmo e mordeu as unhas, e às vezes remou para mais perto do barco de Frodo. O comportamento dele deixou Merry e Pippin inquietos, e Pippin notou um brilho estranho no olhar de Boromir quando ele olhou para Frodo. Quando a comitiva se aproximou das corredeiras de Sarn-Gebir, foi Boromir que os alertou, e eles conseguiram voltar atrás. Ele então aconselhou a comitiva a deixar o rio e avançar para o oeste e sul
até Minas Tirith, mas Frodo não pretendia ir a Gondor, por isso a comitiva continuava descendo o rio. Boromir relutou muito em aceitar essa escolha, mas quando ficou claro que Frodo seguiria Aragorn aonde quer que ele fosse, acabou cedendo. Quando a comitiva chegou a Nen Hithwal, era hora de decidirem o próximo curso. Quando Frodo foi até a floresta para pensar, Boromir o seguiu depois de um tempo. Ele tentou persuadir Frodo a trazer o anel para Minas Tirith. Quando Boromir falou, a atração do anel ficou mais forte nele. Ele imaginou a si mesmo como um rei poderoso, benevolente e sábio, que derrotaria Mordor e levaria Gondor à vitória e à glória. Quando Frodo se recusou a acompanhá-lo a Minas Tirith, Boromir ficou furioso e tentou tirar o anel de Frodo pela força. Frodo colocou o anel e desapareceu, e Boromir ficou impressionado com a realização do que ele havia feito. Ele chorou e chamou Frodo para retornar, mas já era tarde demais. Quando Boromir retornou à comitiva, ele contou que apenas falou com ele, implorou que viesse para Minas Tirith e que não fosse para o leste, que ficou furioso e Frodo deixou, desapareceu. Merry e Pippin saíram correndo à procura do amigo, e Aragorn disse a Boromir para segui-los e protegê-los. Boromir fez o que lhe foi pedido. Quando ele encontrou os hobbits, eles foram cercados por dezenas de orcs. Ele matou muitos deles e os restantes fugiram. Ele começou a levar os hobbits de volta ao acampamento, mas eles foram atacados novamente por pelo menos uma centena de orcs. Então ele tocou sua corneta e lutou bravamente para impedir que os orcs capturassem Merry e Pippin. Ele foi perfurado por muitas flechas e caiu finalmente, e os hobbits foram capturados. Aragorn irrompeu através das árvores. Uma milha talvez do Parth Galen, uma pequena clareira não muito distante do lago, encontrou Boromir. Estava sentado e recostado numa grande árvore, como se descansasse. Mas Aragorn viu que ele estava perfurado por muitas flechas com plumas negras. Ainda se via a espada em sua mão, mas estava quebrada perto do punho. A corneta, partida em duas, descansava ao seu lado. Viu muitos orcs abatidos, empilhados em toda a volta e aos pés de Boromir. Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir, abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. Sinto muito, paguei por isso. Seu olhar desviou para os inimigos caídos, pelo menos 20. Eles se foram, os pequenos. Os orcs os levaram. Acho que não estão mortos. Fez uma pausa, na qual seus olhos se fecharam de cansaço. Depois de um momento, falou outra vez. Adeus, Aragorn. Vá para Minas Tirith e salve meu povo. Eu falhei. Não, disse Aragorn, pegando-lhe a mão e beijando a sua fronte. Você venceu. Poucos conseguiram tal vitória. Fique em paz. Minas Tirith não sucumbirá. Boromir sorriu. Para que lado foram? Frodo estava com eles? Perguntou Aragorn. Mas Boromir não falou mais nada. Que pena. Assim parte o herdeiro de Denethor, senhor da Torre da Guarda. É um fim amargo. Agora a comitiva está completamente desfeita. Fui eu quem falhou. A confiança que Gandalf depositou em mim foi em vão. Que farei agora? Boromir me incumbiu de ir a Minas Tirith e meu coração deseja a mesma coisa. Mas onde estão o anel e o portador? Como poderei salvá-los e salvar a demanda do desastre? Ficou ajoelhado por um tempo, curvado e chorando, ainda agarrado à mão de Boromir. Foi assim que Legolas e Gimli o encontraram. Assim morre Boromir, em 26 de fevereiro de 3019 da Terceira Era. Então Aragorn, Gimli e Legolas colocaram o corpo de Boromir em um dos barcos. Dobraram o capuz e o manto élfico, colocando-os sob sua cabeça. Pentearam seus longos cabelos escuros, arrumando-os sobre os ombros, e o cinto dourado de Lórien reluzia em sua cintura. O elmo foi colocado ao lado do corpo, e atravessado sobre o seu colo, colocaram a corneta partida e o punho com os fragmentos da lâmina da espada.
Sob os pés colocaram as espadas dos inimigos. Aragorn e Legolas cantaram um lamento por Boromir enquanto deixavam seu barco fúnebre à deriva do Anduin. O rio então levou o corpo de Boromir sobre as cataratas de Hauros. 3 noites depois, Faramir estava sentado à noite à beira do Anduin em Osgiliath, quando viu ou teve a impressão de ter visto um barco passando por ele no rio, e foi em direção a ele, mas não ousou tocá-lo. Faramir também ouvira a corneta soando à distância quando Boromir estava em necessidade e agora via o corpo de seu irmão deitado no barco, mas a corneta não estava lá. Os pedaços dela chegaram à praia separadamente. Um foi encontrado em meio aos juncos, onde ficavam os sentinelas de Gondor ao norte, sob as cachoeiras que alimentam o Entágua. O outro foi encontrado rodopiando na correnteza por uma pessoa que por algum motivo fora até o rio. As 2 metades do chifre foram depois levadas a Denethor, e o barco com o corpo de Boromir foi levado pelo Anduin até o mar. Boromir é mencionado como sendo um dos poucos nomes de forma mista, contendo elementos Quenya e Sindarin. Tem sido sugerido que o nome Boromir consiste em Sindarin, Boro, significa firme, e em Quenya, Miri, que significa joia. Nos cinemas, Boromir foi interpretado pelo ator Sean Bean, e nos filmes sua morte ocorre ainda na Sociedade do Anel, enquanto nos livros ocorre no primeiro capítulo das 2 Torres. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, isso me ajuda muito na divulgação. Acesse a loja do Bolseiro, lá temos diversos livros em estoque. O Dom da Amizade, a biografia oficial do Tolkien, A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien e também os livros do C.S. Lewis. E agora em pré-venda o Silmarillion, hein? E acompanha o pôster. Consegui um desconto legal para vocês, fora os 10% de desconto do cupom Bolseiro10. Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin acompanham os marcadores temáticos, mas todos os livros acompanham os marcadores do Bolseiro. O Dom da Amizade acompanha esse postal maravilhoso e está em promoção, hein? E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem.